Vamos lá, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui o nosso ritmo de videoaulas, né? Continuar a nossa jornada em videoaulas, tá? Nesse formato ainda, porque o estúdio não está ainda pronto. A gente vai falar hoje sobre histologia vegetal, beleza? Histologia vegetal, tecidos vegetais, tranquilo? Não é uma coisa difícil, mas tem que ficar ligado no que a gente vai falar, beleza? Então vamos lá. Aqui está só para você dar uma olhada as divisões, né, do tecido vegetal. Tá? Os tecidos meristemáticos ou tecidos embrionários e os tecidos adultos ou permanentes. Os tecidos embrionários eles são divididos em dois, os meristemáticos primários e os meristemáticos secundários. Os primários vão dividir-se em protoderme, meristema fundamental e procâmbio, cada um com sua função. E o meristema secundário, câmbio e filogênio. Beleza? A gente vai falar cada um deles depois. Os tecidos adultos ou permanentes são os tecidos de revestimento ou de proteção, epiderme e suber. Os tecidos de sustentação, clorênquima e esclerênquima. Tecidos de condução de seiva, xilema e floema. E tecidos de preenchimento, são os chamados tecidos parênquimais ou parênquimas. Quais deles? Parênquimas clorofilianos, parênquimas amilíferos, parênquimas aeríferos e parênquimas aquíferos. Os amilíferos também são chamados de parênquimas de reserva. Calma, vamos ficar tranquilo. Cada um desses a gente vai falar, tá beleza? Então vamos lá. O meristema primário, ou tecidos meristemáticos, né, primários. Qual é a função? Promove o crescimento em altura da planta, o crescimento vertical da planta, tanto de caule quanto de raiz. São células, né, embrionárias que vão dar continuidade no processo mitótico para que o caule cresça e para que a raiz cresça. É abundante nas gemas apicais, ou seja, a gema apical é aquela parte superior do caule e aquela parte inferiorzinha lá da raiz, onde é grudada a coifa. Beleza? É ali que essas células estão. São ricas nessas células. Caule e raiz. E nas gemas laterais do caule. Por quê? Nas gemas laterais vai dar origem aos galhos. Tranquilo? Então, nessas regiões é abundante esse tipo de célula. São chamadas gemas apicais. Tranquilinho? Os tecidos meristemáticos são divididos em protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Vamos ver cada um deles. Protoderme vai se diferenciar em epiderme, tecido de revestimento da planta. Então, a protoderme vai originar a epiderme, tecido de revestimento. Se liga. O meristema fundamental vai se diferenciar formando os tecidos fundamentais, os tecidos verdadeiros da planta, aqueles tecidos adultos da planta. Quais são? Parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, o meristema fundamental vai originar o parênquima, o colênquima e o esclerênquima, os tecidos permanentes, os tecidos adultos. E o procâmbio vai originar o xilema e o floema. Quais deles? Vão ter dois tipos, o xilema e o floema primário. Tranquilo? Porque lembra que é meristema primário. Xilema, transporte de seiva bruta. Floema, transporte de seiva elaborada. Pô, André, o que é seiva bruta? Seiva bruta é água e sais minerais. E seiva elaborada? Glicose, matéria orgânica. Show? Vamos lá. O meristema secundário promove o crescimento transversal, ou seja, a espessura do caule. Então, o meristema primário, crescimento vertical, para cima caule, para baixo raiz. E o meristema secundário é transversal, é a espessura do caule. O caule vai engordando, vai crescendo. Tranquilo? Como é que esse meristema secundário aparece? Olha a jogada. Surgem a partir de células diferenciadas, ou seja, através de diferenciação. Como assim? Células parenquimáticas, células do parênquima, célula do tecido adulto, parênquima,
elas entram de novo num processo de mitose, ou seja, num processo de divisão celular. Quando elas começam a se dividir, elas vão originar células novinhas, células embrionárias de novo. Só que não é uma célula embrionária lá originada do embrião da semente. Não, é uma célula embrionária originada de um tecido adulto. Por isso que é meristema secundário. Beleza? Tranquilo? Não é primário, é secundário. E por ser secundário, vem de células adultas, né? Ela vai começar a se diferenciar em outros tecidos. Beleza? Os tecidos meristemáticos secundários são o câmbio e o felogênio. Vamos ver cada um deles. O câmbio ou câmbio vascular pode ser achado de qualquer um dos dois nomes. Se diferencia em xilema e floema secundário, ou seja, lá em cima o procâmbio no meristema primário vai dar origem ao xilema e ao floema primário. O câmbio ou câmbio vascular vai dar origem ao xilema e ao floema secundário. Lembrando sempre, xilema, vaso de condução de seiva bruta, água e sais minerais. Floema, transmissão de seiva elaborada, material orgânico, glicose. Show? E o felogênio origina a periderme, que por sua vez vai se diferenciar mais, formando o súber e a cortiça. Beleza? O súber e a cortiça não. O súber ou cortiça. Cortiça, aquilo que a gente usa para botar em quadro de aviso, que a gente prega aqueles alfinetezinhos. Aquilo é um tecido vegetal, chamado súber. É um tecido morto, tá? Cheio de uma substância chamada suberina. A gente vai ver lá na frente. Tá? É a parte mais externa do caule. Tranquilo? E o feloderma é o córtex secundário, é a parte mais interna. Beleza? Tecidos de revestimento. Vamos falar agora, começar a falar de tecidos adultos. Tecido de revestimento. Primeiro, epiderme. É constituída por uma camada de células vivas, intimamente ligadas e clorofiladas. Ou seja, já na epiderme você vai ter células clorofiladas. O que a clorofila faz? Fotossíntese. Então, são células que já vão fazer fotossíntese. Aonde você encontra esse tipo de célula? Nas folhas, as células da epiderme secretam uma substância chamada cutina. Tá? Cutina, ela forma, né, essa substância cutina, ela forma uma película, ela forma uma cutículazinha, que é uma película de lipídios. Para quê? Pessoal, se liga numa coisa. Vegetal, uma das funções principais dele é reter água, é segurar água, é não perder água. O vegetal, ele briga para não perder água. Então, muitas das especializações dele, tá, é para não perder água. A cutina é uma delas. Essa substância, esse lipídio, ele vai fazer uma películazinha na folha. Vocês podem pegar uma folha verdinha, podem ver que um lado dela é opaco, o outro parece estar encerado, né? É um lipídio, como se fosse uma cerazinha. Para quê? Para evitar a perda de água excessiva. Ou melhor, a perda de água desnecessária. Tranquilo? A epiderme pode apresentar alguns tipos de anexos. Se liga que os anexos da epiderme caem demasiadamente para chuchu pra caramba beça em prova. Tranquilo? Então se liga nesses conceitos aqui, porque eles caem bastante. Estômatos. Permite a troca gasosa com o ambiente durante a fotossíntese e a respiração. É através do estômato que durante a fotossíntese o gás carbônico é puxado para dentro da planta. E o oxigênio, que é o produto da hidrólise da água, do processo de fotossíntese, é liberado para o ambiente. Beleza? Ah, André, mas o estômago serve só para isso? Não, ele serve também para proteção da planta, não perder, lembra, água. Quando ela está muito grande em quantidade de água, a gente vai ver isso mais ou menos, ela começa a abrir e fechar os estômatos mais devagar, para não ficar perdendo muita água na transpiração, porque planta
transpira, beleza? Os hidatódios, estrutura localizada nas bordas das folhas que eliminam o excesso de água da planta. Como a planta também não pode perder muita água, ela também não pode ficar com muita água. Você já escutou aquela história de não rega muita planta não, se você vai matar a planta. Existem plantas que requerem muita água, existem plantas que requerem pouca água, e existem plantas que requerem uma quantidade razoável de água, fica no meio termo. Se você regar muito uma planta, ela vai ficar muito hidratada. Isso não é legal. Para ela não é legal. Ela acaba apodrecendo por dentro. A quantidade de água é muito grande. Tranquilo? Então, os hidatódios, eles são estrutura localizada nas bordas das folhas que eliminam o excesso de água. Quando a planta está com muita água no seu interior, ela começa a fazer transpiração através dos hidatódios. Tricomas, presente em plantas xerófitas. O que são plantas xerófitas, pessoal? São plantas que vivem em lugar árido, caatinga, cerrado, beleza? Lugar onde tem pouca água. Então as plantas lá são chamadas plantas xerófitas. Elas elas reduzem a perda de água pelos estômatos. Eles fecham e demoram a abrir para não perder muita água. Quando se abrem para realizar a troca gasosa. Beleza? Elas controlam durante a fotossíntese a perda de água, a entrada e a saída, principalmente a saída. Pelos absorventes são encontradas na zona pilífera da raiz. Pessoal, não vai dar tempo de falar raiz aqui, né? Porque eu estou falando só de histologia vegetal nesse vídeo. Outro vídeo eu vou falar de raiz e a gente vai ver todas as partes de uma raiz. Uma delas é a zona pilífera, talvez a mais importante da raiz. Por quê? Porque é ali que vai ser absorvida a seiva bruta. Quem é a seiva bruta? Água e sais minerais. É na zona pilífera que a água e os sais minerais vão ser absorvidos pela raiz. É nessa parte da raiz chamada zona pilífera. Tranquilo? Acúlios, importante. Estruturas pontiagudas e rígidas, muitas vezes confundidas com espinhos, que conferem proteção à planta. Lembra que espinhos são folhas modificadas. Acúlios não são espinhos, são anexos do caule. Beleza? Acúlio é uma coisa, espinho é outra. Função, proteção. Beleza? Tá? Proteção, função, a mesma, mas são estruturas diferentes. Acúlio são anexos cauliares. Espinhos são folhas modificadas. Tranquilo? Suber, formado por células mortas impregnadas de suberina. Por isso que é suber. Qual é a função da suberina? Qual é a função? É impermeabilização. De novo, impermeabilizar, não deixar perder água. Beleza? Lenticelas, pequenas fendas que permitem trocas gasosas. Se o tecido está morto, como é que vai passar, né, o oxigênio ou o gás carbônico dali? Como é que vai passar essa troca gasosa se o tecido está morto? Não tem estômatos. É através das lenticelas. Ritidoma, originado do rompimento do suber pelo crescimento do caule em espessura. Cada vez que o caule vai crescendo, essa parte mais externa, que é o suber, que é um tecido morto, ele vai rachando, vai rompendo, e ele vai ficando pendurado. Se você olhar, né, é que eu não tenho nenhuma foto aqui, podia ter posto alguma foto, não botei. Ela vai arrebentando, literalmente, vai descascando. Aquela parte são ritidomas. Beleza? Os tecidos de preenchimento, parênquima clorofiliano ou clorênquima. Você pode achar como clorênquima, né, em vez de parênquima clorofiliano. São células repletas de cloroplastos. Se elas são repletas de cloroplastos, a função principal dela é fotossíntese. Beleza? São encontradas nas partes verdes das plantas. Elas quando ficam nessa parte, né, elas quando estão juntas, elas formam uma coisa que nós chamamos de mesófilos. É um conjunto de células, né, repletas de cloroplastos.
ela fica um aglomerado, que a gente chama de mesófilos, onde ocorre a fotossíntese. Parênquima de reserva ou armazenamento. Você tem o parênquima amilífero. Amilífero lembra amido. Pois é, apresenta as células que contêm grãos de amido, podendo ser encontradas, por exemplo, em batatas e mandioca. Lembra, se liga sempre. Reserva energética em vegetal é amido. Reserva energética em animal é glicogênio. Show? Reserva energética em vegetal é amido. Tranquilo? Então, o parênquima amilífero é um parênquima de armazenamento, de reserva de amido, que vai dar energia para a planta. Show? Parênquima aerífero. Aerífero lembra ar. Armazena ar nos espaços intercelulares, nos espaços entre as células. É encontrado em plantas aquáticas. Claro, ela tem que ficar flutuando. Existem plantas aquáticas que chegam a formar como se fossem bolinhas presas ao caule. Ali é parênquima aerífero. Se você apertar, ela estoura, é ar puro, para poder fazer a planta ficar boiando. Tranquilo? E parênquima aquífero, ou aquífero, né? Armazena água, são encontradas em plantas suculentas, plantas xerófitas, tá? Aquelas plantas lá de cerrado, cactos, babosa, são plantas que têm um parênquima aquífero muito abundante, beleza? Armazenam bastante água, são chamadas de plantas suculentas. Tecidos de sustentação, clorênquima e esclerênquima. Clorênquima, constituído por células vivas alongadas e ricas em celulose. Celulose faz o papel, tranquilo? É um açúcar, a celulose é um açúcar que não é energético. Os carboidratos são sempre energéticos, com exceção da celulose e da quitina, que vai revestir o exoesqueleto de artrópodos. São açúcares não energéticos. O resto são açúcares energéticos. Então, a celulose é um açúcar, né, um carboidrato encontrado no colênquima. Estão presentes nas partes jovens das plantas, logo abaixo da epiderme. Confere flexibilidade aos órgãos vegetais. Quando você pega uma planta novinha, que você pega o galho dela e estica, você chega a torcer, ela enverga, mas não quebra. Por quê? São plantas novas, o colênquima está ali presente em abundância. Quando ela fica mais velha, vai perdendo esse colênquima. Quando você faz assim, ela quebra. Tranquilo? E o esclerênquima é constituído por células mortas, lignificadas e alongadas. Lignificadas tem uma substância chamada lígnea. Essa lígnea, por ser um tecido morto, tá? Por ser um tecido morto, ali os vasos condutores têm que ter essa lígnea, que é uma substância que ajuda na absorção de água. Tranquilo? Para poder condução de água na planta, já que o tecido está morto. Estão presentes nas partes mais antigas das plantas, ou seja, a parte mais velha da planta é o esclerênquima. Colênquima, parte mais nova, esclerênquima, parte mais antiga. Beleza? Todos eles são tecidos de sustentação. Lembra? Uma planta novinha, se você pegar e envergar ela, ela não vai quebrar, porque ela está cheia de colênquima. Se você pegar uma planta mais velha, o galho mais velho e tentar envergar, ele vai quebrar. Por quê? O tecido já está morto e aquilo ali é o esclerênquima. Beleza? Pessoal, tecidos de condução, só para a gente começar, terminar a nossa aula. Xilema, também chamado de lenho ou vasos lenhosos, né? Constituído por células mortas e com parede celular reforçada por lígnea. Lígnea é uma substância que vai ajudar no transporte da água. Já que as células, que o tecido está morto, ela vai ter que ter essa ajuda dessa substância, chamada lígnea. Esse tecido é responsável por conduzir a seiva bruta das raízes, até as folhas. Lembra? Xilema é do chão, da raiz, para as folhas. Tranquilo? O sentido é de baixo para cima. Tranquilo? E o floema, também chamado de líber, ou vasos liberianos.
é constituído por células vivas. O floema transporta a seiva elaborada. Lembra? Seiva bruta, água e sais minerais. Seiva elaborada, glicose. Se é glicose, tem que vir de cima para baixo. Fotossíntese acontece nas folhas, a glicose é produzida e é distribuída através do floema para todo o vegetal. Beleza, pessoal? Pessoal, valeu, tá? Eu vou montar mais uma aulinha, né? Algumas aulas sobre vegetal, falando de flor, falando de raiz, beleza? Falando de caule. E mais à frente a gente dá continuidade. Tranquilo? Hoje termina aqui histologia vegetal. Beleza? Valeu, brigadão!